Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 7 de novembro de 2022, uma segunda-feira. Hoje sem título, sem grande reflexão, só uma dicasinha sobre o lugar dos textos, porque eu quero ler o texto do Apocalipse, o segundo texto, que é longo. É Apocalipse capítulo 18, versículos 1 a 24. Então, o primeiro texto de Gênesis 33 é um texto ali de perdão. Vou falar um pouquinho antes da leitura, mas sem título, sem reflexão quase. O texto de Apocalipse, vocês vão ver, é um grande grito contra a riqueza. E vocês aí vão conseguir entender um pouquinho do que fala o livro do Apocalipse. É um grande grito contra a exploração econômica dos ricos sobre os pobres. É um grito assim de raiva contra o acúmulo de riqueza. É um grito de raiva. Sim. Deus tem raiva de quem explora o pobre. Não precisa nem refletir muito. Mas como é grande, eu não vou fazer reflexões. Tá? Eu também estou fazendo modificações. Quem quiser, gosta de ouvir minhas reflexões, eu tenho mais programas. Faça propaganda, tá? Eu vou começar uma série de pequenos programas. Eu espero que sejam curtos. Programa curto é mais difícil de fazer que programa longo. De talvez 5, 7 minutos. Um vai se chamar líquido incerto, vai ver toda essa questão do nosso segundo mundo, nossa segunda natureza, que é a linguagem. É a produção simbólica, a linguagem. Líquido e incerto. Um outro que possivelmente vai se chamar agenda, que vai tentar pegar os principais temas que vão ser tratados na semana. Não sei se esse eu vou fazer em sábado. O Então, que é o programa de reflexões, eu espero que seja meio fixo, assim, que ele seja meio constante. Mas os outros, a agenda vai pegar um dia de semana, o Ovo e a Galinha, que vai tratar quem veio antes, o que veio antes no nosso agir do dia a dia. E assim, alguns programas, né? Preocupações, talvez seja outro, para tentar pegar temas específicos da realidade humana, da sociedade. E assim, nos outros programas. Então fique atento, eles vão surgindo. Talvez hoje eu já grave um líquido e incerto. A introdução do programa líquido e incerto. Mas o então eu pretendo manter. Então vamos às senhas, sem perder muito tempo. Primeiro versículo, Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Como vocês sabem, tem um texto que diz: Jessé foi cortado, aquele reino de Israel podre foi cortado, e dali nasceu um rebento, um broto, Jesus. Apocalipse 22:16, o segundo versículo, Jesus Cristo diz: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu vim no lugar daquela promessa do império israelita, que é podre. Aquele povo judeu, dos reis e dos fariseus e dos sacerdotes, podre. Eu nasci no lugar, na raiz, lá de baixo, do tronco, ali do primeiro, os profetas, o êxodo do Egito, né? E a oração é da Boêmia, uma região da Alemanha. Vejam, a mais bela rosa nasce do ramo de Jessé. Deus tem piedade deste mundo. Cantem, terra e firmamento,
proclamem a mensagem, levem-no para cada casa. Aleluia. E o primeiro texto, então, vai ser lido para hoje, é de Gênesis, capítulo 33, versículos 1 a 11. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, o Jacó tinha aprontado uma grande sacanagem para Esaú, tá? Lá no capítulo 27 do livro de Gênesis. Dê uma olhada, é terrível, assim. Aliás, a história ali das corrupções, e o misturado dinheiro com herança, com mulher, com filhos. Mas não pense que era muito santa coisa lá, não. Essa história de família tradicional. Não vão. Terrível, tá? Quando Jacó olhou, viu Esaú, que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, e tinha esposas e servas e filharada com todo mundo, cruzes. E ele achou que o Esaú ia matar ele, por causa da sacanagem que ele fez. Colocou as servas e os seus filhos à frente para apanhar, bucha de canhão. Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Botou os pobres na frente para levar chumbo. Olha, não sou nada puxa-saco desses. Aliás, ricos eram o Jacó, o Esaú, vocês vão ver aqui. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Perdoou o irmão. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? E Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo, ele, Jacó, que Deus concedeu a mim. Depois Lia, os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram Jacó e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ele tinha mandado ler rebanho para frente para o irmão dele, e entendendo que ele está pedindo perdão e pagando pelo perdão. Ser bem recebido por ti, meu senhor, meu irmão, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, rebanhos aí. Porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que lhe foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. E o Jacó, que tem tanto para dar rebanhos para o irmão, bota os pobres na frente para ser bucha de canhão, caso o irmão usasse os 400 homens dele para fazer guerra. Vamos à leitura do Apocalipse e vocês vão entender por que rico dá raiva. Tá? Então eu vou ler aqui o texto do livro de Apocalipse, capítulo 18, versículos 1 a 4. Capítulo 18, né? Já passaram 17 capítulos do Apocalipse, mas o Apocalipse ele não é tão difícil, tá? É importante ler tudo, mas aqui vocês vão ver quanta raiva dos ricos exploradores, simbolizados nesse nome, a Grande Babilônia. Depois disso vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Linguagem simbólica, tá? O importante é o que ele faz. E ele bradou com voz poderosa: caiu a Grande Babilônia. Ela se tornou
habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então, esqueçam os anjos, isso é importante, ouçam como ele fala da riqueza, dos que se enriquecem. E os pobres põe na frente como bucha de canhão, que nem o Jacó fez. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma poção dupla do seu próprio cálice de veneno. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva, jamais terei tristeza. Se dizia a Babilônia rica, né? Por isso, num só dia, as suas pragas... Babilônia, Roma. Sim, a grande riqueza, os grandes imperadores, o grande poder, o grande exército. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza, fome e fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor, Deus que ajuda. Morte, tristeza, fome, como ela causou para os pobres. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira, de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos, carruagens e corpos e almas de seres humanos, escravos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe amedrontados com o tormento dela e chorarão em lamentação, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada, todos os seus pilotos, todos os passageiros, todos os marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida do mar ficarão longe ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. Lançarão pó sobre a cabeça, lamentando e chorando, gritarão: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora ficou viúva. Todos se enriqueceram, os ricos, né? Celebre o que se deu com ela, ó seus, celebrem os tantos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retirando-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a no mar e disse: como igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia e Roma, para nunca mais ser encontrada, nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, flautistas e tocadores de trombeta, nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum, qualquer profissão, nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho, nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia, nunca mais se ouvirá a voz do noivo e da noiva nas festas de casamento. Seus mercadores eram os grandes do mundo, todas as nações foram reduzidas por suas feitiçarias, aquela roubalheira, riqueza, opressão da sua riqueza, do seu exército. Nela, Babilônia, Roma, foi encontrado sangue dos profetas e dos santos
e de todos os que foram assassinados na terra. Um bom dia.